Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui de novo para mais uma videoaula de geometria descritiva, no caso, estudo do ponto. Galera, vamos fazer aqui uma lista gigante de exercícios sobre estudo do ponto para finalizarmos aí o conteúdo de estudo do ponto no nosso canal. Porém, antes de dar início à aula em si, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre que é inscrevam-se no canal e cliquem em gostei, pode ser? Então, sem mais delongas, roda a nossa vinheta e vamos para a aula. As questões aqui elas vão começar de um nível bem mais básico e vão subindo até chegarmos no ápice do estudo do ponto, que no caso é a simetria entre pontos, ok? Então, vamos começar com uma questão que diz o seguinte. Dar a épora dos pontos A e B situados no segundo diedro, que seja A, o ponto A, mais perto do plano horizontal de projeção do que do plano vertical de projeção. B, o ponto B, mais perto do plano vertical de projeção do que do plano horizontal de projeção. Essa questão aqui ela é bem conceitual. No caso, você tem que saber o que é cota, o que é afastamento. Olha só. Por quê? Veja só. O que é afastamento de um ponto? O afastamento de um ponto é a distância deste ponto ao plano vertical de projeção. O que é cota de um ponto? A cota de um ponto é a distância deste ponto ao plano horizontal de projeção. Beleza? Ok. Então, quando ele fala aqui, na letra A, que o ponto A está mais próximo do plano horizontal de projeção do que do plano vertical de projeção, isto implica dizer o seguinte, que a cota do ponto A é menor do que o afastamento do ponto A, ok? Pois o ponto A está mais próximo do plano horizontal de projeção. Já o ponto B fala o seguinte, que ele está mais perto do plano vertical de projeção do que do plano horizontal de projeção. Isto implica dizer o seguinte, que o afastamento do ponto B é menor do que a cota do ponto B, ok? Então, outra coisa que você precisa saber para resolver essa questão é o seguinte, das características dos pontos quando eles estão situados nos diedros, no caso, as suas projeções em épora, como é que ficam? Neste caso aqui, o ponto está situado no segundo diedro, não é isso? E em épora é caracterizado por ter as duas projeções acima da linha de terra, pois o afastamento é negativo e a cota é positiva. Então, sabendo disso, vamos resolver essa questão aqui que é bem simples. Veja só. Letra A. O ponto A mais perto do plano horizontal de projeção do que do plano vertical de projeção. Veja como é que eu fiz aqui. O ponto A mais próximo do plano horizontal de projeção do que do plano vertical de projeção. Esta questão ela tem infinitas soluções, desde que você obedeça o seguinte, o afastamento maior do que a cota. E no caso, ambas as projeções acima da linha de terra, com a projeção acima da projeção vertical do ponto, beleza? Letra B. O ponto B mais perto do plano vertical de projeção do que do plano horizontal de projeção. Também existem infinitas soluções, desde que você obedeça o seguinte, ambas as projeções acima da linha de terra, pois A está situado no segundo diedro e com a cota, desta vez, maior do que o afastamento, ou seja, a projeção vertical do ponto B acima da projeção horizontal do ponto B. Beleza? Então, vamos dar sequência aí para a nossa próxima questão. A segunda questão fala o seguinte, construir a épora e dar as posições de cada um dos seguintes pontos. Veja só, ponto A, abscissa 1, afastamento menos 2, cota menos 1,5. B, abscissa 0, afastamento 0, cota 0. Ponto C, abscissa menos 1, afastamento 2, cota 0. Ponto D, abscissa 2, afastamento 0, cota 1. E o ponto E, abscissa 4, afastamento menos 1,5 e cota 0. Beleza, essa aqui é uma questão prática, né? Isso é uma questãozinha daquelas normais que encontramos aí na nossa vida acadêmica em geometria descritiva, que é para construir a épora desses pontinhos aqui. A primeira coisa a fazer é construir a nossa épora, não é isso? Está aqui, linha de terra, ponto 0, prontinho. Vamos marcar aqui as projeções aqui do ponto A. Ponto A, abscissa 1. Abscissa 1 sabemos que é positiva, não é isso? Então, vamos contar aqui a direita do 0. Quem é de Portugal, não é isso? Vai contar a esquerda, ok? Então, vamos lá. Abscissa 1, afastamento, menos 2, afastamento negativo. Você vai marcar acima da linha de terra. Então, você pega aqui, ó, conta 1 e 2.
1 e 2 e marca a projeção horizontal do ponto A. Cota menos 1,5. Cota negativa é abaixo da linha de terra. Então, você vai contar 1 e uma metadezinha aqui e vai marcar a projeção vertical do ponto A. Beleza, pronto. Projeções do ponto B. Abscissa 0 vai ser aqui neste pontinho que está demarcado como 0, não é isso? Afastamento 0 e cota 0. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que ambas as projeções vão estar na linha de terra, ou seja, vai ser tudo coincidente neste ponto aqui sobre a linha de terra, ou seja, a projeção horizontal do ponto B é coincidente com a projeção vertical do ponto B, neste ponto na linha de terra. Ponto C, menos 1, 2 e 0. Abscissa, menos 1. Vamos marcar. Conta do 0, menos 1, ok? Para a esquerda agora, pois é negativo. Quem é de Portugal, para a direita. Não é isso? Porque Portugal e Brasil está invertido aí nessa parada aí. Mas acredito que seja lá, pois estão contando no segundo diedro, a visualização. Então, vamos lá. Ponto C, menos 1, abscissa, não é isso? Afastamento. 2, afastamento positivo é abaixo da linha de terra que você vai marcar. Então, você conta 1 e 2 e marca a projeção horizontal do ponto C. Cota, cota igual a 0. Ou seja, se a cota é igual a 0, a projeção vertical vai estar sobre a linha de terra, não é isso? Cota 0 é aqui, ó, sobre a linha de terra. A projeção vertical do ponto C. Ponto D. Abscissa 2, afastamento 0, cota 1. Abscissa 2, você conta 1 e 2. Afastamento 0 implica dizer que a projeção horizontal do ponto D é sobre a linha de terra. Beleza? Beleza. E cota 1, cota positiva acima da linha de terra. Então, você conta 1 para cima e marca a projeção vertical do ponto D. Ponto E, 4, menos 1,5 e 0. Você vai contar então, ó, partindo do 0. 1, 2, 3 e 4. Afastamento, menos 1,5. Afastamento negativo acima da linha de terra. Então, contamos 1,5 e marcamos a projeção horizontal do ponto E. Cota 0. Quando a cota é 0, isso implica dizer que a projeção vertical do ponto vai estar sobre a linha de terra. Ou seja, a projeção vertical do ponto E vai estar nesse pontinho aqui na linha de terra. Ok? Então, finalizamos aí a primeira parte dessa questão, que era construir a épora dos pontos dados. Mas ele também pede as posições de cada um desses pontos. Então, vamos lá. O ponto A tem a projeção horizontal acima da linha de terra e a projeção vertical abaixo da linha de terra. O que isso quer dizer? Quer dizer afastamento negativo e cota negativa. E isto é uma característica de um ponto que está situado no terceiro diedro, ok? Ponto A está situado no terceiro diedro. O ponto B, abscissa 0, afastamento 0, cota 0. O ponto está situado em épora na linha de terra. E no espaço, ele também está situado na linha de terra, ok? Então, o ponto B está situado na linha de terra. O ponto C tem a projeção vertical sobre a linha de terra e a projeção horizontal abaixo da linha de terra. No caso aqui, afastamento positivo e cota nula. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ponto C está situado no plano horizontal de projeção, pois a cota é a distância do ponto ao plano horizontal de projeção, não é isso? Mas neste caso aqui, ele está numa posição particular. No caso, ele está no semiplano horizontal anterior, ok? Então, ponto D. Projeção horizontal sobre a linha de terra e projeção vertical acima da linha de terra, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se o afastamento do ponto D é nulo, quer dizer que ele está sobre o plano vertical de projeção, no caso, contido no plano vertical de projeção. Só que neste caso aqui, o ponto D está numa posição particular, não é isso? Ele está no semiplano vertical superior, ok? No semiplano vertical superior. E para finalizar, o ponto E. O ponto E está aqui, ó. Tem a projeção vertical sobre a linha de terra e a projeção horizontal acima da linha de terra. Já sabemos, através da solução do ponto C, que o ponto E também está no plano horizontal de projeção, né? Isso ele está contido no plano horizontal de projeção. Só que ele está contido, mais precisamente, no semiplano horizontal posterior, ok? Então, questão solucionada, não é isso? Construímos a épora do ponto A e demos a sua posição. Ponto B e demos a sua posição. Do ponto C, também demos a sua posição. Ponto D, construímos a épora e também demos a sua posição. E para finalizar o ponto E, épora e posição. Então, vamos para a próxima questão. Fazer a épora e dar as posições dos seguintes pontos. Mesmo caso da questão passada. Vamos lá.
ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Vamos fazer a épora aqui para construir toda essa bagaça aí. Ponto A, abscissa menos 1, afastamento 2 e cota 1. Abscissa menos 1 vai ser neste ponto aqui. Afastamento positivo abaixo da linha de terra, cota positiva acima da linha de terra. Então, ó, marcamos 1, 2, projeção horizontal e 1, projeção vertical. Ponto B, abscissa 0, afastamento menos 1,5, cota 2. 0 vai ser neste ponto aqui. Afastamento negativo acima da linha de terra, cota positiva também acima da linha de terra. Então, marcamos aqui, ó, menos 1,5, projeção horizontal, 2, projeção vertical. Então, projeções do ponto B determinadas. Ponto C, menos 1,5, menos 1, menos 1,5. Menos 1,5, vamos marcar, menos 1,5, vai ser neste pontinho aqui. Afastamento negativo acima da linha de terra. Então, marcamos 1 acima da linha de terra e marcamos a projeção horizontal do ponto C. Cota negativa abaixo da linha de terra. Então, marcamos 1,5 e marcamos a projeção vertical do ponto C. Ponto D. Abscissa 1. Abscissa 1 vai ser neste ponto aqui, não é isso? Afastamento 2. Afastamento positivo abaixo da linha de terra. Então, marcamos 2 e marcamos a projeção horizontal do ponto D. Cota menos 1,5. Cota negativa também abaixo da linha de terra. Então, marcamos 1,5 e marcamos aqui a projeção vertical do ponto D. A épora dos pontos já foram determinadas, no caso, as suas projeções, não é isso? Então, vamos determinar aqui as posições de cada um desses pontos. Veja o seguinte, posições. Ponto A. O ponto A tem a sua projeção horizontal abaixo da linha de terra e a sua projeção vertical acima da linha de terra. Isso é uma característica de um ponto que está situado no primeiro diedro, ok? Pois ele tem tanto a cota como o afastamento positivos e está corretinho aí a sua épora. O ponto B tem ambas as projeções acima da linha de terra. Naquela primeira questão eu já falei, não é isso? Quando o ponto tem ambas as projeções acima da linha de terra, ele está situado no segundo diedro. O ponto C, afastamento negativo, cota negativa, projeção horizontal acima da linha de terra, projeção vertical abaixo da linha de terra. Isso é uma característica em épora de um ponto que está situado no terceiro diedro. E para finalizar, ponto D. O ponto D tem ambas as projeções abaixo da linha de terra, ok? E isso é uma característica de um ponto que está situado no quarto diedro. Em épora, vai possuir ambas as projeções abaixo da linha de terra, ok? Então, terceira questão também solucionada. Vamos agora para a nossa quarta questão. Construir a épora dos pontos A, B, C, D e E, situados respectivamente no semiplano horizontal anterior, no semiplano vertical superior, no semiplano horizontal posterior, no terceiro diedro, mais próximo do plano horizontal de projeção do que do plano vertical de projeção, na linha de terra. Isso aqui é bem simples, não é isso? Já sabemos que no espaço nós temos os diedros, não é isso? E a interseção entre dois planos aí, um plano horizontal e um plano vertical. E é nisso aí que trabalhamos, né? Isso no caso no método das duplas projeções. Cada plano é dividido em dois semiplanos. O plano horizontal é dividido em semiplano horizontal anterior e posterior, e o plano vertical é dividido em semiplano vertical superior e inferior. Então, quando o ponto está situado em cada um desses semiplanos, eles possuem uma característicazinha peculiar. No caso, quando um ponto está situado no semiplano horizontal anterior, ele vai ter o seu afastamento positivo e a sua cota nula, pois a cota é a distância do ponto ao plano horizontal de projeção. Se o ponto está contido no plano horizontal de projeção, ele não tem cota, não é isso? Então, com isso, a característica deste ponto é o seguinte, que em épora ele vai ter a projeção vertical sobre a linha de terra e a projeção horizontal abaixo da linha de terra. Por quê? Afastamento positivo e cota nula. No semiplano vertical superior, quando um ponto está situado no semiplano vertical superior, ele possui a seguinte característica: cota positiva e afastamento nulo. Por quê? O afastamento é a distância entre o ponto e o plano vertical de projeção. Se o ponto está contido no plano vertical de projeção, ele não vai ter afastamento, não é isso? Em épora, quando um ponto está situado no semiplano vertical superior, ele é caracterizado por ter a sua projeção horizontal sobre a linha de terra e a sua projeção vertical acima da linha de terra, pois a cota vai ser positiva, não é isso? Já o afastamento vai ser nulo. Vamos para a próxima alternativa aqui, que é o ponto C. O ponto C está situado no semiplano horizontal posterior. Quando um ponto está situado no semiplano horizontal posterior, ele vai ter
o seu afastamento negativo e a sua cota nula, não é isso? Então, quando um ponto está situado neste semiplano, ele é caracterizado por ter a projeção horizontal acima da linha de terra e a projeção vertical sobre a linha de terra, ok? Vamos para a próxima. O ponto D está no terceiro diedro, mais próximo do plano vertical de projeção do que do plano horizontal de projeção. Já expliquei isso na primeira questão, quando eu falei que é o seguinte, quando você tem esse tipo de questão, você tem apenas que saber o que é cota e o que é afastamento. Sabendo disso, você automaticamente vai concluir que quando um ponto está mais próximo do plano vertical de projeção do que do plano horizontal de projeção, o seu afastamento é menor do que a sua cota, não é isso? Pois o afastamento é a distância do ponto ao plano vertical de projeção, já a cota é a distância do ponto ao plano horizontal de projeção, não é isso? Então, como ele está situado no terceiro diedro, nós temos tanto a cota como o afastamento negativos. Para solucionar essa questão, basta você fazer uma épora de um ponto D, cujo o afastamento é menor do que a cota, e ambos são negativos. Ou seja, a projeção horizontal do ponto D tem que ser acima da linha de terra e a projeção vertical do ponto D tem que ser abaixo da linha de terra. Com isso, você encontrará a resposta desta questão. Então, vamos para a próxima. O ponto E está situado na linha de terra. Quando um ponto está situado na linha de terra, ele tem tanto a cota como o afastamento nulos, ok? Então, ambas as projeções vão ser coincidentes e no mesmo ponto na linha de terra. No caso, as projeções do ponto E estão aqui, ó, projeção horizontal coincidente com projeção vertical. E com isso, finalizamos aí a quarta questão. Vamos para a quinta questão. Representar por suas projeções os seguintes pontos: A, B, C, D, M, N, R e S, ok? Então vamos lá, vamos fazer a épora, zona gigante aí para poder determinar aí as projeções de todos esses pontos aí. Ponto A, abscissa, menos 2, afastamento, menos 3, cota, menos 1. Então já está bem mastigado isso daí, eu não vou mais dar tantas explicações, não é isso? Vamos marcar aqui. Ponto A, abscissa, menos 2, contaremos aqui, ó, menos 1, menos 2. Afastamento, menos 3. Afastamento negativo, acima da linha de terra. Cota, menos 1. Cota negativa, abaixo da linha de terra. Com isso, ó, projeção horizontal do ponto A e projeção vertical do ponto A. Ponto B, menos 4, menos 2, menos 5, menos 4. Contamos 1, 2, 3, 4. Afastamento negativo, acima da linha de terra. Cota negativa, abaixo da linha de terra. Então, marcamos, ó, menos 2, 1, 2, projeção horizontal do ponto B. Menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, projeção vertical do ponto B. Ponto C, menos 6, 4, 2,5. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Negativo, não é isso? Afastamento 4, afastamento positivo abaixo da linha de terra. Cota 2,5, cota positiva acima da linha de terra. Então contamos, ó. 1, 2, 3, 4, projeção horizontal do ponto C, 1, 2,5, projeção vertical do ponto C. Ponto D, menos 8, menos 3 e 1. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Afastamento, menos 3, afastamento negativo, acima da linha de terra. Cota 1, cota positiva, também acima da linha de terra. Então contamos aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, projeção horizontal do ponto D. 1, projeção vertical do ponto D. Ponto M, menos 10, 4, interrogação, situado no plano horizontal de projeção. Então, contamos, menos 10, aqui é 8, não é isso? 9, 10. Menos 4 de afastamento, afastamento negativo acima da linha de terra. Então, contamos 1, 2, 3, 4. Projeção horizontal do ponto M. E cota. A cota desse ponto não está definida, mas ele fala o seguinte, que esse ponto M está situado sobre o plano horizontal de projeção. E o que eu acabei de falar na questão anterior, quando um ponto está situado no plano horizontal de projeção, a sua cota é nula, não é isso? Então, se a cota do ponto é nula, a sua projeção vertical vai estar sobre a linha de terra, ok? Ok. Ponto N, menos 12, interrogação, menos 3,5. Menos 12, se aqui é 10, aqui é 11 e aqui é 12. Afastamento, não temos, cota menos 3,5. Cota negativa abaixo da linha de terra. Contamos 1, 2, 3,5 e marcamos a projeção vertical do ponto N. Então, como determinar o afastamento deste ponto? Ele fala o seguinte, que o ponto N está situado no plano vertical de projeção.
E o que sabemos quando um ponto está situado no plano vertical de projeção, que ele tem o seu afastamento nulo. E em épura, quando um ponto tem o afastamento nulo, a sua projeção vertical horizontal vai estar sobre a linha de terra. Então, está aqui. Ponto R. Nossa, é tanto ponto que eu já estou me perdendo. Ponto R. 14, 3 e interrogação. Se aqui é 12, aqui é 13 e aqui é 14, não é isso? Afastamento 3, afastamento positivo, abaixo da linha de terra. Então, contamos 3 e marcamos a projeção horizontal do ponto R. Cota, não sabemos, mas ele fala que o ponto R está situado no plano horizontal de projeção. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ponto R tem a cota nula. Então, a projeção vertical do ponto R vai estar sobre a linha de terra. Ponto S, 16, interrogação e 5. 14, 15, 16, não é isso? Afastamento, interrogação e cota 5. E este ponto está situado no plano vertical de projeção. Marcamos aqui 5, positivo, não é isso? Acima da linha de terra, projeção vertical do ponto S. E como o ponto S está situado sobre o plano vertical de projeção, o seu afastamento é nulo, ou seja, projeção horizontal na linha de terra. E com isso, galera, encerramos a quinta questão. Bem simples, não é isso? Então, vamos para a próxima questão. Dar a épora de um ponto A situado no quarto diedro com cota igual a 1/3 do afastamento, ok? Essa questão aqui, ela possui infinitas soluções. Porém, você tem que seguir a regra que a questão está dando. Ela fala o seguinte, que a cota é igual a 1/3 do afastamento. Então, para resolver essa questão aqui, você vai ter que fazer uma épora de um ponto situado no quarto diedro, no caso. No quarto diedro, ambas as projeções vão estar abaixo da linha de terra. Então, o afastamento vai ter um valor e a cota vai ter 1/3 desse valor. Para isso, como tem infinitas soluções, você pode fazer uma tabelinha dessa aqui só para encher linguiça e para mostrar para o seu professor que você está dominando o assunto. Então, se, por exemplo, se o afastamento for igual a 3, a cota vai ser o afastamento dividido para 3, não é isso? No caso, 3 dividido para 3, que é igual a 1. Porém, sabemos que no quarto diedro, a cota é negativa, ok? Então, 3 dividido para 3 é 1. O que isso quer dizer? Que a cota é igual a menos 1, quando o afastamento for 3. Se o afastamento fosse 6, seria 2. No caso, menos 2 por ser no quarto diedro. E se o afastamento fosse n, seria igual a i, e no caso, menos i por estar no quarto diedro, ok? Então, para resolver essa questão, você tem que fazer, como eu já disse, uma épora de um ponto situado no quarto diedro, ou seja, com ambas as projeções abaixo da linha de terra, com o afastamento tendo um valor e a cota sendo 1/3 deste valor. No caso, eu vou fazer aqui com o afastamento sendo 3 e a cota sendo menos 1. Com isso, afastamento 3 e a cota menos 1. Ou seja, o afastamento tem 3 e a cota 1/3 de 3, que é igual a 1, ok? Então, questão solucionada. Vamos então para a nossa próxima questão. Fazer a épora do ponto B situado no primeiro diedro, cujo afastamento é igual a 2/3 da cota. Igualzinha à questão anterior, só que agora temos aí que o afastamento que é igual a 2/3 da cota. Você, para solucionar essa questão, você tem que fazer a épora de um ponto que está no primeiro diedro, ou seja, projeção horizontal abaixo da linha de terra e projeção vertical acima da linha de terra, com o afastamento igual a 2/3 da cota. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer um esqueminha como esse aqui que eu fiz aqui do lado, e vai fazer umas equaçõezinhas. Cota igual a 3. O afastamento vai ser 2 dividido para 3 vezes 3, não é isso? Que é igual a 2. Como a cota no primeiro diedro é positiva, vai continuar 2. Se a cota fosse igual a 6, nós teríamos um afastamento igual a 4. Se a cota fosse n, teríamos um afastamento igual a 1. Para resolver essa questão, eu vou usar aqui 3 e 2, pois cota 3, 2/3 de 3 é 2, não é isso? Então, cota 3 e 2, ou seja, um ponto cujo o afastamento é 2 e a cota é 3, ok? Projeção horizontal abaixo da linha de terra e projeção vertical acima da linha de terra, respeitando, pois, o ponto está no primeiro diedro e respeitando também a proposição, que o afastamento é igual a 2/3 da cota. Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Fazer a épora dos pontos A, B, C e D, sabendo-se que o ponto A está situado no semiplano vertical superior, distando 1,5 cm do plano horizontal de projeção.
O ponto B está situado no semiplano horizontal anterior, distando 3 cm do plano vertical de projeção. O ponto C está situado no segundo diedro, mais próximo do plano horizontal de projeção do que do plano vertical de projeção. E o ponto D está situado na linha de terra. Bem simples essa questão. Vamos aqui então fazer a épora aqui desta baragaça toda. Vou fazer uma épora só para economizar tempo aí na nossa explicação. Ponto A está situado no semiplano vertical superior, ou seja, quando um ponto está situado no semiplano vertical superior, ele tem o seu afastamento nulo e a sua cota positiva, ok? Afastamento nulo e cota positiva. Em épora, fica caracterizado por ter projeção horizontal sobre a linha de terra e projeção vertical acima da linha de terra. Mas aqui ele fala o seguinte, que o ponto A está a 1,5 centímetros do plano horizontal de projeção. O que isso quer dizer? A distância de um ponto ao plano horizontal de projeção é igual a cota, ou seja, a cota deste nosso ponto aqui é 1,5 centímetros. Então, você vai marcar 1,5 centímetros, projeção horizontal na linha de terra e projeção vertical a 1,5 centímetros da linha de terra, ok? Ponto B. O ponto B está situado no semiplano horizontal anterior, distando 3 cm do plano vertical de projeção. Quando um ponto está situado no semiplano horizontal anterior, ele tem o afastamento positivo e a cota nula, ok? Então, é caracterizado por ter a projeção horizontal abaixo da linha de terra e a projeção vertical sobre a linha de terra. E neste caso aqui, ele fala o seguinte, que o ponto B está distando 3 cm do plano vertical de projeção. O que é a distância de um ponto ao plano vertical de projeção? O afastamento. E então quer dizer o seguinte, que o afastamento do ponto B é igual a 3 cm. Então, basta você medir para baixo da linha de terra 3 cm e marcar a projeção horizontal do ponto B. E como a cota do ponto B é nula, pois ele está no semiplano horizontal anterior, a sua projeção vertical está sobre a linha de terra. O ponto C está situado no segundo diedro e mais próximo do plano horizontal de projeção, ok? Do que do plano vertical de projeção. Quando um ponto está situado no segundo diedro, ele possui a característica de ter ambas as projeções acima da linha de terra. E neste caso aqui, como o ponto C, está mais próximo do plano horizontal de projeção do que do plano vertical de projeção, isto implica dizer que o afastamento deste ponto é maior do que a sua cota, ok? Então, basta você fazer as projeções do ponto C acima da linha de terra, com a projeção vertical abaixo da projeção horizontal. E com isso, você vai encontrar a solução desta questãozinha aí. Projeção horizontal acima, pois o afastamento é maior do que a cota, pois o ponto está mais próximo do plano horizontal de projeção do que do plano vertical de projeção. O ponto D está situado na linha de terra. Quando um ponto está situado na linha de terra, ele possui tanto a cota como seu afastamento nulo. E com isso, as projeções deste ponto são coincidentes e sobre a linha de terra. Então, ponto D está também determinada. Nona questão. Traçar a épora dos pontos A e B, situados respectivamente no primeiro e segundo bissetores, sabendo-se que A, 2, menos 1,5, interrogação, B, menos 1, interrogação e menos 2. Então, vamos fazer a épora aí desses dois pontos aí. O ponto A, 2, menos 1,5, interrogação, contamos, 1, 2, menos 1,5, afastamento negativo acima da linha de terra. Cota, vamos saber aí ainda. O ponto A está situado no primeiro bissetor, no caso, no bissetor ímpar. Em épora, um ponto quando está situado no bissetor ímpar, ele é caracterizado por ter as projeções simétricas em relação à linha de terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cota e o afastamento são iguais, ok? Mesmo módulo e mesmo sinal. Então, com isso, podemos dizer o seguinte, que o ponto A tem abscissa 2, afastamento menos 1,5 e cota também menos 1,5. Então, marcamos menos 1,5 e projeção vertical do ponto A. Ou seja, repetindo, quando um ponto está situado no primeiro bissetor, em épora, ele possui as projeções simétricas em relação à linha de terra. Ou seja, ele possui cota e afastamento iguais, tanto em módulo como em sinal, ou seja, tanto em valor absoluto como no sinalzinho que é dado devido ao diedro em que ele se encontra, ok? Ponto B. Ponto B tem menos 1, vamos contar aqui, menos 1, interrogação, cota menos 2, cota negativa abaixo da linha de terra, beleza. Quando um ponto está situado no segundo bissetor, ou seja, no bissetor par, em épora, ele é caracterizado por ter as projeções coincidentes, ou seja,
Cota e afastamento são simétricos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles possuem o mesmo valor absoluto, porém sinais contrários, ok? Com isso, vamos ter que a projeção horizontal do ponto B vai ser coincidente com a projeção vertical do ponto B. Por quê? Porque ele possui cota e afastamento simétricos, ou seja, mesmo módulo, ou mesmo valor absoluto, no caso, não é isso? Porém, sinais contrários. No caso aqui, a cota é negativa, porém o afastamento vai ser positivo, ok? Vamos para a próxima questão. Construir as projeções dos pontos C e D, sabendo-se que C, 0, 1, interrogação, está situado no plano bissetor ímpar, e o ponto D, menos 1, interrogação 2, situado no plano bissetor par. Mesma questãozinha passada, só que agora com outros valores. Ponto C, 0, 1 e interrogação, situado no plano bissetor ímpar. Como eu já disse, em épura possuem as projeções simétricas em relação à linha de terra, ou seja, cota e afastamento são iguais. Se o afastamento do ponto C é igual a 1, a cota do ponto C também vai ser igual a 1, pois este ponto está situado no plano bissetor ímpar. Afastamento do ponto C, 1, marca-se então a projeção horizontal. Cota do ponto C também é igual a 1, então marca-se a projeção vertical. Como são ambos positivos, projeção horizontal abaixo da linha de terra, projeção vertical acima da linha de terra. Ponto D. Menos 1, interrogação, e 2. Menos 1, marcamos aqui. Interrogação não temos, cota igual a 2. Como a cota é igual a 2, vai ser acima da linha de terra a projeção vertical. Mas este ponto está situado no plano bissetor par. E já sabemos que, quando um ponto está situado no plano bissetor par, em épura ele é caracterizado por ter as projeções coincidentes. Ou seja, a cota e o afastamento são iguais em módulo, porém são diferentes nos sinais. Um tem um sinal positivo e o outro tem um sinal negativo. No caso, como a cota é positiva, o afastamento vai ser negativo, porém com o mesmo valor em módulo, no caso 2. Então, marcamos 1, 2 negativo, pois é afastamento, não é isso? Acima da linha de terra, e marcamos a projeção horizontal do ponto D, coincidente com a projeção vertical do ponto D. 11ª questão. De acordo com a épura abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso. Olha só, temos uma épura aqui de um ponto A, projeção horizontal, projeção vertical, e a épura aqui de um ponto B, projeção horizontal coincidente com a projeção vertical. A primeira alternativa fala o seguinte: o ponto A está situado no segundo bissetor, em particular no segundo diedro. Vejam só. Ele fala que o ponto A está situado no segundo bissetor. Quando um ponto está situado no segundo bissetor, como eu já falei, ele possui em épura as projeções coincidentes. Não é isso que não é o caso aqui. Então, já morreu. Não precisa nem terminar de explicar, não é isso que ele está no segundo diedro. Pois ele também não está no segundo diedro, não é isso? Pois quando um ponto está situado no segundo diedro, ele tem ambas as projeções acima da linha de terra. Neste caso aqui, nós não temos. Então, essa primeira alternativa aqui é falsa. Próxima alternativa. O ponto B está situado no segundo bissetor, em particular no quarto diedro. Vejamos. Quando um ponto está situado no segundo bissetor, no caso, no bissetor par, ele possui as projeções coincidentes em épura. Ok, projeções coincidentes em épura. Verdadeiro. Em particular no quarto diedro. Quando um ponto está situado no quarto diedro, ele possui ambas as projeções abaixo da linha de terra, ou seja, este ponto está situado no segundo bissetor, em particular no quarto diedro. Então, essa alternativa aqui é verdadeira. Próxima alternativa. O ponto A está situado no primeiro diedro, em particular no plano bissetor ímpar. Vamos lá. O ponto A está situado no primeiro diedro. Projeção horizontal abaixo da linha de terra, projeção vertical acima da linha de terra. Ok. Em particular no plano bissetor ímpar. Quando um ponto está situado no plano bissetor ímpar, ou primeiro bissetor, ele possui em épura as projeções simétricas em relação à linha de terra. É o que vemos aqui? Então, este ponto A está no primeiro diedro? Está. No bissetor ímpar? Sim. Então, essa questão aqui também é verdadeira. Para finalizar, o ponto B está situado no terceiro diedro, em particular no bissetor par. Não precisa nem explicar, né, galera? Terceiro diedro, bissetor par. O plano bissetor par, ou segundo bissetor, ele atravessa o segundo e o quarto diedro, não é isso? Então, já morreu essa questão aqui. Essa questão é falsa. Então, 11ª questão solucionada. Vamos aí para a nossa 12ª questão. Dado um ponto A,
1, 2 e menos 4, determine a projeção de um ponto B, simétrico de A, em relação ao plano vertical de projeção. Olha só. Então, vamos resolver essa questão aí. Primeiramente, quer que ele fala o seguinte, que o ponto B é simétrico do ponto A em relação ao plano vertical de projeção. Quando um ponto é simétrico de outro em relação ao plano vertical de projeção, nós temos que saber o seguinte, que a abscissa do primeiro ponto vai ser igual à abscissa do segundo ponto. O afastamento do primeiro ponto vai ser o oposto do afastamento do segundo ponto. E a cota do primeiro ponto vai ser igual à cota do segundo ponto. Então, com isso, fica bem fácil determinar aí as coordenadas aí do ponto B, que no caso vai ser 1, menos 2 e menos 4. A abscissa do primeiro ponto igual à abscissa do segundo ponto. Afastamento do primeiro ponto igual ao oposto do afastamento do segundo ponto. E cota do primeiro ponto igual à cota do segundo ponto. Então, vamos fazer a épora dessa nossa questão para, então, finalizá-la. Veja só. Ponto A, abscissa 1, contamos 1, afastamento 2, afastamento positivo abaixo da linha de terra, e cota menos 4, cota negativa também abaixo da linha de terra. Então, ó, 1, 2, projeção horizontal, 3, 4, projeção vertical do ponto A. B, 1, menos 2 e 4. Nesse mesmo ponto aqui, afastamento negativo acima da linha de terra, e cota negativa abaixo da linha de terra. Veja só, afastamento 2, menos 2 quer dizer 1, 2, cota 1, 2, 3, 4. Projeções verticais coincidentes. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano vertical de projeção, eles terão as projeções horizontais simétricas em relação à linha de terra e as projeções verticais coincidentes. Ok? Ok. Próxima questão. Dado o ponto C, 0, 1 e menos 3, pede-se para determinar as projeções de um ponto D simétrico a C em relação ao plano horizontal de projeção. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que quando dois pontos são simétricos em relação ao plano horizontal de projeção, a abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro vai ser igual ao afastamento do segundo. Porém, a cota do primeiro ponto será o oposto da cota do segundo ponto. Com essas considerações aí, é bem fácil determinar as projeções do ponto D, no caso, as coordenadas do ponto D, pois a abscissa do ponto C vai ser igual à abscissa do ponto D. O afastamento do ponto C vai ser igual ao afastamento do ponto D. Já a cota do ponto C vai ser o oposto da cota do ponto D. No caso, está aqui. Então, tendo as coordenadas tanto do ponto C como do ponto D, fica bem simples de fazer a épora dessa bagaça toda aqui. Então, vamos lá. Ponto C, 0, 1 e menos 3. 0. 1 de afastamento, afastamento positivo abaixo da linha de terra. Menos 3 de cota, cota negativa, também abaixo da linha de terra. Com isso, as projeções do ponto C ficam dessa forma. Projeção horizontal e projeção vertical. As projeções do ponto D, 0, 1 e 3. 0 vai ser neste ponto aqui, afastamento positivo abaixo da linha de terra, cota positiva acima da linha de terra. Com isso, as projeções do ponto D ficarão desta forma. Projeção horizontal coincidente com projeção horizontal do ponto C e projeção vertical acima da linha de terra. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano horizontal de projeção, em épora, eles ficam caracterizados pelo seguinte: projeções horizontais coincidentes e projeções verticais simétricas em relação à linha de terra. Veja que a distância da linha de terra à projeção vertical do ponto C é igual à distância da linha de terra à projeção vertical do ponto D. Próxima questão. Determine as coordenadas de um ponto B simétrico ao ponto A em relação ao plano horizontal de projeção. Mesma coisa aí da questão anterior. Sabemos que o ponto A tem a abscissa 2, 0, abscissa 2, afastamento 0 e cota 1. O ponto B vai ter as coordenadas 2, 0 e menos 1, pois eles são simétricos em relação ao plano horizontal de projeção. E quando dois pontos são simétricos em relação ao plano horizontal de projeção, a abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro vai ser igual ao afastamento do segundo. Já a cota do primeiro vai ser o oposto da cota do segundo. Com isso, a épora dessa questão fica desta forma aqui, ó. Projeções horizontais coincidentes na linha de terra, pois o afastamento é nulo, e projeções verticais simétricas em relação à linha de terra. No caso, a projeção vertical do ponto A positiva e a projeção vertical do ponto B negativa. Próxima questão. Determine as coordenadas de um ponto D simétrico de um ponto C em relação ao plano vertical de projeção. Veja que, agora, mesmo caso aí da questão número 13, não é isso? O ponto D e o ponto C são simétricos em relação ao plano vertical de projeção. O ponto C tem a abscissa 0, afastamento menos 3 e cota menos 1. Já o ponto D vai ter a abscissa 0, afastamento 3 e cota
menos 1. Por quê? Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano vertical de projeção, a abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro vai ser o oposto do afastamento do segundo. E a cota do primeiro vai ser igual à cota do segundo. Com isso, a épora dessa questão fica deste formato aqui. Projeção horizontal do ponto C, projeção vertical do ponto C, projeção horizontal do ponto D e projeção vertical do ponto D, ok? Ou seja, projeções horizontais simétricas em relação à linha de terra e projeções verticais coincidentes, ok? Pois são simétricos em relação ao plano vertical de projeção. Próxima questão. Dado um ponto M, 1, 2 e menos 3, determine as projeções de um ponto N simétrico a M em relação à linha de terra. Quando nós temos dois pontos que são simétricos em relação à linha de terra, eles possuem as seguintes propriedades. A abscissa do primeiro ponto vai ser igual à abscissa do segundo ponto. O afastamento do primeiro ponto vai ser igual ao oposto do afastamento do segundo ponto. Já a cota do primeiro ponto vai ser o oposto da cota do segundo ponto. Com isso, temos as coordenadas do ponto M. Abscissa 1, afastamento 2 e cota menos 3. Determinaremos, então, as coordenadas do ponto N, que serão, no caso, 1, menos 2 e 3, pois a abscissa do primeiro é igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro é igual ao oposto do afastamento do segundo. E a cota do primeiro é igual ao oposto da cota do segundo. Fazendo isso na épora, vamos encontrar o seguinte. Ponto M, abscissa 1, contamos 1. Afastamento 2, afastamento positivo abaixo da linha de terra. Contamos 1 e 2 e marcamos a projeção horizontal do ponto M. Cota menos 3, cota negativa abaixo da linha de terra. Contamos 1, 2 e 3 e marcamos a projeção vertical do ponto M. Ponto N, 1, menos 2 e 3. 1 vai ser neste mesmo ponto aqui, não é isso? Menos 2 de afastamento. Afastamento negativo acima da linha de terra. Então, contamos 1 e 2 e marcamos a projeção horizontal do ponto N. Cota 3, cota positiva também acima da linha de terra. Com isso, contamos 1, 2 e 3 e marcamos a projeção vertical do ponto N. Com isso, fica fácil perceber o seguinte, que quando dois pontos são simétricos em relação à linha de terra, em épora, eles possuem as projeções horizontais simétricas em relação à linha de terra e as projeções verticais também simétricas em relação à linha de terra. Ou seja, a distância da projeção horizontal do ponto M à linha de terra é a mesma distância da projeção horizontal do ponto N à linha de terra. Analogamente, as projeções verticais. Ok? Ok, né, galera? Então, próxima questão. Determinar as coordenadas de um ponto G simétrico de um ponto J em relação à linha de terra. Mesmo caso. Então, vamos lá. O ponto J tem a abscissa menos 1, o afastamento menos 3 e a cota igual a 1. Como já sabemos aqui da questão anterior, as coordenadas do ponto G vão ser menos 1, 3 e menos 1, pois a abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro vai ser o oposto do afastamento do segundo. E a cota do primeiro vai ser o oposto da cota do segundo. Com isso, as projeções do ponto G e J em épora são as seguintes, olha só. J, abscissa, menos 1, contamos aqui, ó, menos 1. Afastamento, menos 3, afastamento negativo acima da linha de terra, projeção horizontal. E cota 1, cota positiva, também acima da linha de terra, e marcamos a projeção vertical. Ponto G, abscissa menos 1, também neste ponto aqui, afastamento 3, afastamento positivo abaixo da linha de terra, e cota menos 1, cota negativa, também abaixo da linha de terra. Veja aqui, ó, projeções verticais simétricas em relação à linha de terra, projeções horizontais também simétricas em relação à linha de terra. Próxima questão. Construir a épora dos pontos A, B e C, sabendo-se que o ponto A é simétrico de M, menos 4, menos 2, menos 4, em relação ao plano vertical de projeção. O ponto B é simétrico de N, menos 8, 3, menos 2, em relação ao plano horizontal de projeção. O ponto C é simétrico de X, menos 12, menos 5, menos 3, em relação à linha de terra. Então, vamos construir a épora dessas paradas todas aí, tanto dos pontos que já temos, como dos seus simétricos. Vamos começar com o ponto M. O ponto M tem a abscissa menos 4, o afastamento menos 2 e a cota menos 4. Vamos contar 0, 1, 2, 3, 4, porque é negativo. Aqui no Brasil é para esse lado, né? Portugal seria para o outro lado. Menos 2 de afastamento, afastamento negativo acima da linha de terra. Menos 4 de cota, cota negativa abaixo da linha de terra. Com isso, as projeções do ponto M ficarão desta forma aqui, ó. Projeção horizontal e projeção vertical. As projeções do ponto A é bem fácil de se determinar conhecendo aquela propriedadezinha que eu já falei algumas vezes nessa aula aqui. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano vertical de projeção, as projeções horizontais
vão ser simétricas em relação à linha de terra. Já as projeções verticais serão coincidentes, ok? Então, vamos marcar aqui a projeção horizontal do ponto A é simétrico de M em relação à linha de terra. No caso, contaremos 1, 2, não é isso? Vamos contar para baixo da linha de terra para ficar a simetria. 1 e 2, ok? Já a projeção vertical do ponto A vai ser coincidente com a projeção vertical do ponto M. Com isso, fica muito simples de determinar. Veja só, dois pontos são simétricos em relação ao plano vertical de projeção. Projeções horizontais simétricas em relação à linha de terra. Projeções verticais coincidentes. Beleza? Próxima alternativa aqui, o ponto B é simétrico de N em relação ao plano horizontal de projeção. Ponto B, menos 8. Aqui é menos 4, não é isso? 5, 6, 7, 8. Ok. Vai ser neste ponto aqui. Afastamento 3, afastamento positivo abaixo da linha de terra. Cota menos 2, cota negativa, também abaixo da linha de terra. Veja aqui, projeção horizontal e projeção vertical. O ponto B é simétrico do ponto N em relação ao plano horizontal de projeção. E, quando dois pontos são simétricos ao plano horizontal de projeção, eles são caracterizados em épro por. As projeções horizontais serão coincidentes, já as projeções verticais serão simétricas em relação à linha de terra. Para responder isso daqui, basta fazer o seguinte, olha só. A projeção horizontal do ponto B vai ser coincidente com a projeção horizontal do ponto N. Já a projeção vertical do ponto B vai ser simétrica da projeção vertical do ponto N em relação à linha de terra. Ou seja, a distância da linha de terra para a projeção vertical do ponto N é 1, 2. Então, a distância da linha de terra para a projeção vertical do ponto B também tem que ser 1, 2. Beleza? Matou. Próxima alternativa aqui, o ponto C é simétrico do ponto X em relação à linha de terra. O ponto X tem 12, esse aqui é 8, 9, 10, 11, 12 de abscissa, ok? Negativo. Vai ser neste ponto aqui. Afastamento menos 5, afastamento negativo acima da linha de terra, cota menos 3, cota negativa abaixo da linha de terra. Com isso, a projeção horizontal do ponto X, projeção vertical do ponto X. Ok. Quando dois pontos são simétricos em relação à linha de terra, eles são caracterizados pelo seguinte: projeções horizontais simétricas em relação à linha de terra e projeções verticais simétricas também à linha de terra. Com isso, você vai medir aqui, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, que é a projeção horizontal do ponto X, e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, e vai marcar a projeção horizontal do ponto C. Para a projeção vertical, você vai contar 1, 2, 3, que é a distância da linha de terra, a projeção vertical do ponto X, e vai contar para cima, no caso, 1, 2, 3, e vai marcar a projeção vertical do ponto C. Com isso, vejam só, a simetria fica exata. Projeções verticais simétricas em relação à linha de terra e projeções horizontais também simétricas em relação à linha de terra. Com isso, essa questão foi finalizada. Próxima questão. São dados os pontos A e B. Determine as projeções de um ponto M simétrico de A em relação ao plano bissetor par e N simétrico de B em relação ao plano bissetor ímpar. Então vamos começar com o ponto A. O ponto A tem abscissa menos 2, afastamento 1 e cota menos 3. E ele é simétrico do ponto M em relação ao plano bissetor par. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor par, a abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro vai ser igual ao oposto da cota do segundo. Já a cota do primeiro vai ser igual ao oposto do afastamento do segundo. Em números, essa coisa vai ficar deste formato aqui. Olha só. O ponto M vai ter as coordenadas menos 2, 3 e menos 1. Vejam que a abscissa do primeiro é igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro é igual ao oposto da cota do segundo. Já a cota do primeiro é o oposto do afastamento do segundo. Beleza? Beleza. Vamos fazer a épora dessa bagaça toda aí. Projeções do ponto A. Menos 2, 1 e menos 3. Menos 2 de abscissa, você conta 1, 2. 1 de afastamento positivo, abaixo da linha de terra. Menos 3 de cota negativa, abaixo da linha de terra. Ponto M, menos 2, 3 e menos 1. Menos 2 vai ser neste ponto aqui. 3 de afastamento positivo, abaixo da linha de terra. Cota menos 1, cota negativa, também abaixo da linha de terra. Veja o seguinte. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor par, em épora, eles são caracterizados por ter as projeções de nomes contrários coincidentes. Olha só, as projeções de nomes contrários serão coincidentes. A projeção horizontal do ponto A vai ser coincidente com a projeção vertical do ponto M, neste exemplo aqui. E a projeção vertical do ponto A vai ser coincidente da projeção horizontal do ponto M. Veja sempre, a projeção horizontal do primeiro ponto vai ser coincidente com a projeção vertical do segundo ponto.
E, analogamente, a projeção vertical do primeiro ponto vai ser coincidente com a projeção horizontal do segundo ponto, beleza? Beleza. Então, para finalizar essa alternativa A aqui, ó, quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor par, você vai fazer apenas o seguinte, vai manter a abscissa e vai trocar as posições aqui, ó, do afastamento com a cota. Você troca as posições do afastamento com a cota e então muda o seu sinal. Veja aqui, ó, 1 e menos 3. Menos 1 e 3. Você só troca a ordem e troca o sinal, ok? Em épura, projeções de nomes contrários coincidentes. Agora vamos aqui. O ponto N é simétrico do ponto B em relação ao plano bissetor ímpar. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor ímpar, a abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro vai ser igual à cota do segundo. E a cota do primeiro vai ser igual ao afastamento do segundo. Com isso, as coordenadas do ponto N ficarão desta forma aqui, ó. Menos 3, menos 2 e menos 4. Ó, as coordenadas do ponto B, menos 3, 4 e menos 2. Do ponto C, menos 3, menos 2 e menos 4. Vamos fazer aí as projeções desses pontinhos aqui, ok? Veja só. Ponto A, menos 3, 4 e menos 2. Menos 3. Neste ponto aqui, 4 de afastamento positivo, abaixo da linha de terra. E cota menos 2, cota negativa, também abaixo da linha de terra. Do ponto M, menos 3, menos 2 e 4. Menos 3 também vai ser neste pontinho aqui. Menos 2 de afastamento, o afastamento negativo, acima da linha de terra. Cota 4, também acima da linha de terra. Perceba que em épura, quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor ímpar, ele vai ter as projeções de nomes contrárias simétricas em relação à linha de terra. Veja aqui, a projeção horizontal do ponto B é simétrico à projeção vertical do ponto N. A projeção vertical do ponto B é simétrico à projeção horizontal do ponto N. Isso em relação à linha de terra, beleza? Então, para finalizar aqui essa alternativa também, vamos lá um resumão. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor ímpar, para você determinar as coordenadas do segundo, basta você trocar a posição do afastamento com a cota. Veja aqui, o afastamento e a cota do ponto B está aqui, ó, 4 e menos 2. Virou aqui, ó, menos 2 e 4. Não precisa nem trocar de sinal, só troca a posição de um pelo outro, ó. 4 veio para a cota, menos 2 veio para o afastamento, beleza? E a característica dele é que vai ter as projeções de nomes contrários simétricos em relação à linha de terra. Ou seja, a projeção horizontal do primeiro ponto vai ser simétrico em relação à linha de terra, a projeção vertical do segundo ponto. Já a projeção vertical do primeiro ponto vai ser simétrico em relação à linha de terra, a projeção horizontal do segundo ponto, beleza? Então, próxima questão. Dar a épora dos pontos N e M sendo o ponto N é simétrico do ponto A em relação ao segundo bissetor e o M simétrico do ponto B em relação ao primeiro bissetor. Mesma coisa da questão da alternativa anterior, não é isso? Então vamos fazendo uma épora só aqui para poder já facilitar tudo. O ponto A tem menos 4 e menos 2 e ele é simétrico de um ponto N em relação ao segundo bissetor. Então vamos fazer aí as projeções aí do ponto A. Veja só. Ponto A, menos 4, contamos 1, 2, 3 e 4 de abscissa, não é isso? Afastamento menos 4, acima da linha de terra, pois é, negativo, não é isso? Cota menos 2, abaixo da linha de terra, pois é, também negativa. O que aprendemos aí para caracterizar aí dois pontos quando são simétricos em relação ao plano bissetor par, não é isso? Que as projeções de nomes contrários serão coincidentes, não é isso? As projeções de nomes contrários serão coincidentes, ou seja, a projeção vertical do ponto N vai ser coincidente da projeção horizontal do ponto A e a projeção horizontal do ponto N vai ser coincidente da projeção vertical do ponto A. Tranquilidade. Só isso você já resolveria a questão. Mas com isso, vamos determinar aí as coordenadas do ponto N, não é isso? Olha só. Sabemos que a abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo, o afastamento do primeiro vai ser igual ao oposto da cota do segundo, e a cota do primeiro vai ser igual ao oposto do afastamento do segundo. Mas como já expliquei, basta você trocar a posição da cota com o afastamento e mudar o sinal. No caso, as coordenadas do ponto B vão ser igual a menos 4, 2 e 4. Veja aqui o que eu fiz. Troquei a posição aqui, ó. Aqui era menos 2 e menos 4. Aí aqui ficou 2 e 4. Ou seja, troquei a posição da cota, veio para o afastamento veio para a cota e troquei o sinal. No caso, eram negativos, ficaram positivos. Com isso, vamos marcar aqui na épora, menos 4, neste ponto aqui, 2 de afastamento é positivo, então marcamos aqui a projeção horizontal do ponto N, coincidente com a projeção vertical do ponto A,
Cota 4, cota positiva, acima da linha de terra. Com isso, a projeção vertical do ponto N vai ser coincidente com a projeção horizontal do ponto A, beleza? Nem precisava fazer toda essa enrolação aqui. Basta fazer isso daqui, porque a não ser que o professor peça para você determinar as coordenadas, não é isso? Mas se ele não pedir para determinar as coordenadas, lembre-se, quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor par, as projeções de nomes contrários serão coincidentes, ok? Próximo aqui, o ponto M é simétrico do ponto B em relação ao primeiro bissetor, no caso, ao plano bissetor ímpar. Vamos marcar aqui as projeções do ponto B. 8, se aqui é 4, contamos 5, 6, 7, 8, negativo, ok? Afastamento 4, afastamento positivo abaixo da linha de terra. Cota 6, cota positiva acima da linha de terra. Com isso, as projeções do ponto B vão ficar dessa forma aqui, projeção horizontal e projeção vertical. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor ímpar, no caso aqui, primeiro bissetor, temos que as projeções de nomes contrários serão simétricas, ou seja, a projeção horizontal do ponto B vai ser simétrica em relação à linha de terra, a projeção vertical do ponto M, e a projeção vertical do ponto B vai ser simétrica em relação à linha de terra, a projeção horizontal do ponto M, ok? Em números, sabemos que é o seguinte, quando temos a simetria em relação ao plano bissetor ímpar, a abscissa do primeiro é igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro é igual à cota do segundo. Já a cota do primeiro é igual ao afastamento do segundo. Para fazer isso daqui, você fazer esse tipo de simetria, no caso, basta você trocar a posição do afastamento com a cota. No caso, se B é menos 8, 4 e 6, o ponto M vai ser o menos 8, 6 e 4. Não precisa nem trocar o sinal, ok? Com isso, as projeções do ponto M ficarão desta forma aqui, ó. Projeção horizontal e projeção vertical. Veja que a projeção horizontal do ponto M é simétrica à projeção vertical do ponto B. E a projeção vertical do ponto M é simétrico à projeção horizontal do ponto B, ambos em relação à linha de terra, ok? Então, questão solucionada. Vamos para a próxima questão? O ponto C, menos 3, menos 2 e 5, é simétrico do ponto B em relação ao plano vertical de projeção. E este é simétrico do ponto A em relação ao plano bissetor par. Determine as projeções do ponto A. Vamos lá. Temos que o ponto C é igual a menos 3, menos 2 e 5. Contamos menos 1, menos 2, menos 3. Menos 2 de afastamento. Afastamento negativo é acima da linha de terra. Cota 5, cota positiva, também acima da linha de terra. Com isso, as projeções do ponto C ficarão desta forma. Projeção horizontal e projeção vertical. O ponto B é simétrico do ponto C em relação ao plano vertical de projeção. O que sabemos quando dois pontos são simétricos em relação ao plano vertical de projeção? Que a abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro vai ser o oposto do afastamento do segundo. E a cota do primeiro vai ser igual à cota do segundo. Em épura, nós temos o seguinte, que as projeções verticais serão coincidentes e as projeções horizontais serão simétricas em relação à linha de terra. Em números, nós temos o seguinte, que o ponto B vai ser menos 3, 2 e 5. A abscissa do primeiro igual à abscissa do segundo. Cota, afastamento do primeiro, o oposto do afastamento do segundo. E cota do primeiro igual à cota do segundo. Com isso, vamos marcar aqui as projeções aqui do ponto B, menos 3, neste ponto aqui, 2 de afastamento, afastamento positivo abaixo da linha de terra e cota 5 acima da linha de terra. Veja aqui, projeções horizontais simétricas em relação à linha de terra, projeções verticais coincidentes. Projeções verticais coincidentes. Agora vamos determinar aí as projeções do ponto A, que é simétrico do ponto B em relação ao plano bissetor par. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor par, as projeções de nomes contrários serão coincidentes. No caso, a projeção horizontal do primeiro ponto vai ser coincidente com a projeção vertical do segundo ponto. A projeção vertical do primeiro ponto vai ser coincidente com a projeção horizontal do segundo ponto. Em números, nós sabemos que a abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro vai ser o oposto da cota do segundo. E a cota do primeiro vai ser o oposto do afastamento do segundo. Como, no caso aqui, como o ponto A e o ponto B são simétricos em relação ao plano bissetor par, as coordenadas do ponto A ficarão desta forma aqui, ó. A abscissa do primeiro igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro, o oposto da cota do segundo. E a cota do primeiro, o oposto do afastamento do segundo. No caso, as coordenadas do ponto A serão menos 3, menos 5 e menos 2. Como eu já falei, você só troca a posição da cota com o afastamento e troca o sinal. Se é positivo, vai ficar negativo. Com isso, em épura, as projeções do ponto A vão ser a seguinte. Veja só. Menos 3, neste ponto. Menos 5 de afastamento negativo. Afastamento negativo acima da linha de terra. E cota menos 2, cota negativa, abaixo da linha de terra. Veja aqui, a projeção
vertical do ponto B é coincidente com a projeção horizontal do ponto A e a projeção horizontal do ponto B é coincidente com a projeção vertical do ponto A. No caso aí, eu já tinha dito, não é isso? Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano bissetor par, as projeções de nomes contrários são coincidentes. Próxima questão. O ponto A é simétrico do ponto B em relação ao plano bissetor par. E este é simétrico do ponto C em relação ao plano horizontal de projeção. E o ponto C é simétrico do ponto D em relação ao plano vertical de projeção. Determinar, então, as projeções do ponto A. Então, ele nos deu as coordenadas do ponto D. E ele disse que o ponto D é simétrico do ponto C em relação ao plano vertical de projeção. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano vertical de projeção, a abscissa do primeiro é igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro é igual ao oposto do afastamento do segundo. E a cota do primeiro é igual à cota do segundo. Com isso, as coordenadas do ponto C vai ficar 0, 3 e menos 1, ok? Já o ponto C é simétrico do ponto B em relação ao plano horizontal de projeção. Quando nós temos esse tipo de simetria, a abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo. O afastamento do primeiro vai ser igual ao afastamento do segundo. Já a cota do primeiro vai ser o oposto da cota do segundo. Com isso, as coordenadas do ponto B vai ser igual a 0, 3 e 1, ok? Já o ponto B é simétrico do ponto A em relação ao plano bissetor par. Ou seja, a abscissa do primeiro vai ser igual à abscissa do segundo, o afastamento do primeiro vai ser o oposto da cota do segundo e a cota do primeiro vai ser o oposto do afastamento do segundo. No caso, vamos trocar aqui o 3 com o 1 e vamos trocar os seus sinais, ok? No caso, as coordenadas do ponto A vai ser igual a 0, menos 1 e 3. Só trocamos aí as posições do 3 com 1 e também trocamos o seu sinal. Com isso, fica muito fácil aí determinar agora as projeções, né? Isso já temos aí as coordenadas. Vamos lá. Ponto D, 0, menos 3 e 1. Menos 1, 0, menos 3 de afastamento, afastamento negativo acima da linha de terra. Cota negativa abaixo da linha de terra. Com isso, as projeções do ponto C ficam desta forma aqui, ó, projeção horizontal e projeção vertical. Ponto C, 0, 3 e menos 1. Também vai ser neste mesmo ponto aqui. Afastamento positivo abaixo da linha de terra, cota negativa também abaixo da linha de terra. Ponto B, 0, 3 e 1. 0, neste ponto aqui, 3 de afastamento, afastamento positivo abaixo da linha de terra, cota positiva acima da linha de terra. Projeção horizontal do ponto B, projeção vertical do ponto B. E, finalmente, ponto A. Abscissa 0, também neste ponto. Afastamento menos 1, afastamento negativo acima da linha de terra. Cota menos 3, cota negativa abaixo da linha de terra. Então, fica deste formato aqui as projeções do ponto A. Veja o seguinte. O ponto A é simétrico do ponto B em relação ao plano bissetor par. Ou seja, em EPRA fica caracterizado por ter as projeções de nomes contrários coincidentes. Veja aqui, ó, projeção horizontal do ponto A coincidente com a projeção vertical do ponto B. Projeção vertical do ponto A coincidente com a projeção horizontal do ponto B. Já o ponto B é simétrico do ponto C em relação ao plano horizontal de projeção. E essa simetria em EPRA é caracterizada por ter as projeções verticais simétricas em relação à linha de terra e as projeções horizontais coincidentes. Veja aqui, ó, projeções horizontais coincidentes, ó, projeção horizontal do ponto B com projeção horizontal do ponto C e projeção vertical do ponto B simétrica da projeção vertical do ponto C, ok? Já o ponto C é simétrico do ponto D em relação ao plano vertical de projeção. Em EPRA, fica caracterizado por ter projeções verticais coincidentes e projeções horizontais simétricas. Veja aqui, ó, ponto C e D, projeções verticais coincidentes, e projeções horizontais, ó, C e D, simétricas em relação à linha de terra. Com isso, essa questão também é finalizada. Então, vamos para a nossa última questão aqui, para finalizarmos o nosso grande exercício aí de geometria descritiva sobre o estudo do ponto, que é uma revisão geral aí, ok? Então, vamos lá. De acordo com a EPRA abaixo, veja que esta é a nossa EPRA bonitinha, projeção. Temos dois pontos, um ponto X e um ponto Y, no caso, as projeções desses pontos. Projeção horizontal do ponto X, projeção vertical do ponto X, projeção horizontal do ponto Y, projeção vertical do ponto Y. Marque a alternativa correta. O ponto A é simétrico do ponto B em relação ao plano horizontal de projeção. Quando dois pontos são simétricos em relação ao plano horizontal de projeção, eles ficam caracterizados por ter projeções verticais simétricas em relação à linha de terra e projeções horizontais coincidentes. Aqui, temos projeções horizontais coincidentes? Não. Temos projeções verticais simétricas em relação à linha de terra? Não. Então, essa aqui não está correta.
Próxima alternativa. O ponto A é simétrico do ponto B em relação ao plano vertical de projeção. Quando temos a simetria de dois pontos em relação ao plano vertical de projeção, nós temos que as projeções horizontais serão simétricas em relação à linha de terra e as projeções verticais serão coincidentes. Vejamos só. Projeção horizontal do ponto X, 1, 2. Projeção horizontal do ponto Y, 1, 2. Confere. Projeções horizontais simétricas em relação à linha de terra. Projeções verticais coincidentes. Confere. Então, essa alternativa aqui é a correta. Vejamos por que as outras não estão corretas. O ponto A é simétrico do ponto B em relação ao plano bissetor ímpar. Em épura, quando temos dois pontos simétricos em relação ao plano bissetor ímpar, temos que as projeções de nomes contrários serão simétricas em relação à linha de terra. Temos aqui uma projeção coincidente, então já morreu. Temos aqui a próxima alternativa, fala aqui, o ponto A é simétrico do ponto B em relação ao plano bissetor par. Quando nós temos a simetria em relação ao plano bissetor par de dois pontos, em épura fica caracterizado por ter projeções de nomes contrários coincidentes. Temos uma projeção aqui de nomes iguais coincidentes e projeções de nomes iguais simétricas, então está errado. Próxima alternativa fala o seguinte, o ponto A é simétrico do ponto B em relação à linha de terra. Em épura, esse tipo de simetria é caracterizada por ter as projeções de mesmo nome simétricas em relação à linha de terra. No caso, a projeção horizontal do primeiro ponto vai ser simétrica da projeção horizontal do segundo ponto. E a projeção vertical do primeiro ponto vai ser simétrica em relação à projeção vertical do segundo ponto, ambos em relação à linha de terra. E aqui não temos isso, não é isso? Então, a alternativa correta é que o ponto A é simétrico do ponto B em relação ao plano vertical de projeção. Então, galera, espero que vocês tenham entendido. E antes de ir embora, peço para vocês aquele favorzão de sempre que é se inscrevam no canal e cliquem em gostei, pode ser? Na descrição do nosso vídeo tem um link para download da nossa apostila que é totalmente baseada nessas videoaulas, além das minhas redes sociais aí, caso alguém queira trocar uma ideia, queira me seguir, aquela coisa toda, ok? Então, encerramos aí o conteúdo de Estudo do Ponto no nosso canal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante isso daí e até a nossa próxima videoaula. Então, falou!